Quando você tem um problema, é muito comum você passar o seu roteiro para Deus de como é que ele deve resolver aquele problema seu. E até um certinho ponto assim, desse tamanho, ok, tudo bem. Só que, diante disso, você acaba passando o seu roteiro para Deus e esquece que você precisa estar sujeito à vontade dele. E a forma de resolver aquele problema ou aquela situação que você está pode não ser a forma que ele vai escolher para resolver aquilo. E aí que entra o grande ponto. Por isso que muitas das vezes você vê pessoas falando que nossa, eu estava orando, eu oro há tanto tempo e Deus não responde. Ou eu estou orando há tanto tempo e Deus esqueceu de mim, ele não está resolvendo aquele problema. Pode ser porque você está esperando que Deus resolva aquele problema diante do roteiro que você passou para ele ou do roteiro que você mesmo colocou ali que aquele problema pode ser resolvido. E eu vou te trazer aqui nesse vídeo uma passagem de Jesus com um paralítico no tanque de Betesda, para você entender aqui como é que às vezes a gente faz isso. E, sinceramente, na maioria das vezes, 99,9%, só para sobrar aquele pedacinho. Porque, sinceramente, é muito difícil traçar o plano e não ficar assim. Então, Deus, aquilo ali não aconteceu não, viu? Aquele sinal ali que eu pedi não aconteceu não, e aí você vai fazer o quê? E aí você fica tão atento a todas as coisas que você quer fazer e as formas que você, com sua incrível criatividade e capacidade, montou, e você esquece de parar e falar assim, Senhor, que seja feita a tua vontade e que o Senhor possa me revelar aquilo que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer resolver e de que forma o Senhor quer que eu faça cada uma das coisas que eu preciso, seja falar, seja calar, seja fazer algo, não fazer nada. É assim que você deveria fazer. Então, vem comigo. A referência para esse texto você vai encontrar lá em João 5, tá? Então, como eu falei, Jesus, quando ele está ali no tanque de Betesda, é aquele paralítico que todas as vezes que, dentro, pessoal, ali da cultura da época, as pessoas ficavam ali próximas ao tanque, e aí quando a água se movimentava, que você poderia ir até a água e aí você seria curado. Só que, por motivos óbvios, o paralítico não conseguia chegar a tempo. Então ele já estava ali há mais de 38 anos. 38 anos, paralítico e tentando, enfim, conseguir o milagre dele. Então só para você saber, e você lembrar que às vezes o problema que você tem meses ou alguns pouquinhos anos, vamos dizer assim, dependendo do problema, claro, E aí você já usa isso como motivo para não só se afastar de Deus, para não só dizer que ele não te escuta, para não só dizer que ele te esqueceu, para não só dizer que, enfim, qualquer outra coisa que eu prefiro nem exemplificar, mas você sabe as coisas que já passaram pela sua cabeça e, sinceramente, eu também já fiz a mesma coisa porque eu sempre queria que Deus resolvesse as coisas da forma que eu queria que fossem resolvidas, com a forma que eu achava que deveriam ser resolvidas. E aí, a partir do momento onde eu realmente deixei tudo nas mãos dele, ele resolveu de formas que, sinceramente, eu não fazia nem ideia de como aquilo aconteceu e como aquilo foi resolvido. E também tiveram coisas que eu queria que fossem resolvidas e que não foram resolvidas. Então também tem isso, tá? Não espere que só porque aquele ponto ali para você é um problema, que para você pode parecer que precisa ser resolvido naquele momento, para Deus possa ser que não. Então, não acho que nesse vídeo eu vou te passar aqui uma fórmula mágica para você conseguir pedir as coisas para Deus e ele resolver os problemas. Ou que você vai saber alguma artimanha para conseguir entender como Deus quer resolver o problema e que ele vai resolver. Porque eu vou te deixar logo bem claro. Às vezes ele não vai resolver e ele não vai fazer da forma que você acha que precisa. Porque o que mais acontece são pessoas que querem realmente sair daquele lugar ali onde é a forja. As dores que muitas das vezes você está sentindo, os problemas muitas das vezes que você está vendo com o fim do mundo, ou que não tem jeito, ou que, enfim, não tem nenhum outro escapatória, é exatamente o lugar onde você precisa estar para que você enxergue uma coisa que no conforto, que com dinheiro suficiente na sua conta, com todas as faturas pagas, com tudo tranquilo na sua vida, infelizmente você não conseguiria ver. Quando Jesus chega até o paralítico no tanque, ele faz uma pergunta um tanto quanto óbvia. Você quer ser curado, meu amigo? E naquele momento, o paralítico responde para Jesus. Então, meu querido desconhecido, eu tô há tanto tempo tentando entrar no tanque e eu nunca consigo. É por isso que eu ainda não consegui ser curado. Ou seja, o paralítico diante ali de Jesus, ele falou a forma para Jesus que ele queria ser curado. E ele se esqueceu, e ele não sabia, infelizmente, pessoal, ali era um outro contexto, então assim, vamos entender também o formato da história. Você sabe hoje quem é Jesus, o que ele fez, você tem a Bíblia para ler, e nem isso você faz. Então assim, vamos também, entender ali o contexto do paralítico, mas tentem extrair da mensagem justamente o propósito, que é você entender que
às vezes você está diante daquilo que você quer tanto resolver, da forma de resolver, e você não consegue enxergar porque justamente você só quer que Deus resolva da forma que você quer. Vem comigo. E aí, naquele momento, Jesus ele não falou pro homem: pô, meu amigo, realmente, ó, eu vou ficar segurando todo mundo aqui, aí na hora que a água mexer, a gente vai lá. Jesus não fez isso. Ele só falou pra ele: pega a sua maca, levante e ande. Ele só falou isso. Aí vamos fazer um recorte. O paralítico estava esperando o quê? Que, sei lá, Jesus ia trazer um exército, né? Parar todo mundo. E na hora que a água mexesse, Jesus ia levar ele lá, porque era a forma que, pra ele, era a única forma que seria resolvida aquele problema dele. Muitas das vezes, eu vou tocar nesse ponto de novo. Você fica tão concentrado na forma que você acha que aquilo deve ser resolvido, nas infinitas formas que você pensou, que você esquece que Deus é criativo e Ele sabe de todas as coisas. E aí, você esquece do ponto principal, que seja feita a tua vontade, nada além da sua vontade. Porque se você seguir realmente isso, você vai estar disponível e você vai buscar estar atento a todos os sinais e a todas as coisas que Deus está tentando te mostrar, ou as coisas que Ele está tentando fazer, para que justamente aquilo seja resolvido, ou para que você aprenda algo com aquele problema ou com aquela situação. Essa passagem, pessoal, ela realmente demonstra o poder de Jesus, que Ele pode fazer imediatamente o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Diferente de outras passagens, né, que Ele fala sobre fé e etc. Naquele momento é só, pega a sua maca, levante e ande. Você consegue entender o que com isso? Que se Ele quiser resolver o problema que você tem, que você acha que não tem solução nenhuma, Ele vai resolver na hora que Ele quiser e como Ele quiser, porque é assim. Então, nessa passagem você justamente precisa entender e aprender que Ele resolve de imediato. Sim, Ele faz o que Ele quiser. Sim, Ele é capaz de parar do tempo. Ele é capaz de fazer o que Ele quiser. Nem sempre você vai encontrar a resposta que você quer da forma mais óbvia. Como, por exemplo, o paralítico. A forma mais óbvia ali era Jesus parar tudo, levar ele até a água. Quando a água se mexesse, ele ia estar curado. Só que aí Jesus, né, que se você observar na história, ele sempre tem o jeito Jesus de resolver, que é sim o jeito correto que você deveria buscar aprender e entender como é que justamente, né, Jesus te ensina e Ele faz para que você não seja mais pego pela ansiedade, pela agonia e por coisas que vão te afastar de Deus e vão te afastar do propósito. Porque enquanto você não se der conta que o problema ou aquela questão que rouba a sua atenção, rouba a sua paciência, rouba a sua proximidade com Deus, você não vai conseguir realmente aprender com aquilo e passar por aquele deserto. Porque você está tão concentrado em ficar reclamando para Deus do porquê você está naquele deserto, que você esquece de pedir para Ele: Senhor, se for possível, afasta de mim aqui esse problema, por favor, vírgula, que seja feita a sua vontade. É só você lembrar de Jesus lá no Getsemane.